Olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Meg, do Ateliê Mega Arts, e hoje eu vim aqui mostrar duas formas, né, que eu tenho para mim saber o tamanho que a máscara vai ficar boa. A máscara 3D, o tamanho que ela vai ficar boa no rosto do cliente. Eu ensino a fazer 3 moldes, que são os únicos 3 moldes que eu uso. Eu não uso o molde PMG de adulto, PMG infantil, PMG... Não, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, porque é muito papel para estar guardando. Basta já os outros moldes que a gente tem que estar guardando, né? Então eu só uso esses 3, ó. São 3. Juvenil, mas não é juvenil nada, ele é adulto também. Eu só coloquei juvenil porque ele serve pro juvenil também. Entendeu? Já esse tamanho adulto aqui, bem grandão, ele não serve no juvenil. Por mais que eu aperte ele, por mais que eu faça aquela dobra maior, acabo não conseguindo deixar ela do tamanho de uma criança, assim, de 15, 16 anos, que tem um rostinho menor. E esse aqui que é o infantil, né? Eu ensino a fazer esses 3 moldes lá no outro vídeo, que eu vou deixar no cards, tá? Mas também vou estar providenciando ele pra estar imprimindo pra quem quiser imprimir. Eu vou providenciar ainda essa semana agora. Então é assim, ó. A primeira forma que eu sei que a máscara fica boa, vai ficar boa no rosto, é claramente que eu uso isso com a minha família, né? Porque não tem como eu ficar falando para as pessoas assim, deixa eu dar uma olhadinha na sua orelha. Vira aqui pra mim ver aqui, só pra mim ver o tamanho da sua orelha. Então, a primeira forma é, essa daqui é a minha máscara, tá vendo? A minha máscara, ela tem exatamente o tamanho da minha orelha, ó. Se eu tirar aqui e medir ela pra você, você vai ver que ela é do tamanho da minha orelha. E olha como que ela fica boa pra mim, tá vendo? Ó, fica ótima. E a 3D é maravilhosa porque ela tem um espaço aqui dentro, né? Então, fica maravilhosa. Então, ela é exatamente do tamanho da minha orelha, ó. Bem certinho. Então, no caso das pessoas da minha família, como eu conheço eles, né? Então, eu deduzo por isso daí. Outra forma que eu deduzo é assim, eu pego esse molde aqui, que é o molde padrão, aquele um que eu falei que é juvenil. Que tamanho que é esse daqui? Que tamanho que é a minha máscara? É 25 por 18. É o molde padrão, né, que serve para um adulto, tanto um pouquinho maior do que o meu, quanto menor do que o meu. Pra minha filha eu faço desse daqui, o rosto dela é bem menor do que o meu. Eu faço com esse molde aqui. Eu apenas dobro mais aqui nessa parte aqui, tá vendo, ó? Eu dobro mais. Aqui tá com o dedo, né? Eu dobraria bem mais pra ela, entendeu? E aqui, essa costura do meio aqui, como eu dobrei mais aqui, ela meio que ia subir uma em cima da outra. Mas isso não tem problema. Não tem problema se você fizer uma costurinha menor aqui e ela ficar afastada aqui no meio. Se você faz uma costura maior do que essa e ela ficar uma em cima da outra, não tem problema, porque não vai incomodar no rosto, não vai aparecer, não vai nada. Simplesmente ela vai se ajustar bem no rosto. Essa daqui é uma tamanho grandona, é uma adulto grandona, né? Que é esse molde aqui, que é 27 por 19. Tá tampando minha claridade aqui. Então essa daqui é 27 por 19, que é esse molde aqui, né? Essa máscara aqui. Essa máscara aqui, ela fica boa pro meu marido. Eu dobro, ó, um pouquinho de cada lado, ó. É um dedo também de cada lado e elas se encontram, né? Mas se o rosto dele fosse menor, ou se eu quisesse fazer esse molde pra mim, era só eu dobrar mais aqui também e uma ia sobrepor em cima da outra aqui, entendeu? Na hora de dobrar, uma ia ficar em cima da outra, mas não teria problema. Ela ia servir pra mim também. Se acaso fosse um rosto bem maior, eu dobraria bem na pontinha aqui, só na parte mesmo de pegar o elástico, e aqui no meio ela fica com um vão, entendeu? Não tem problema também, ela vai servir certinho num rosto mais grandão. Ó, eu vou experimentar essa pra você ver, ó. Ó, essa daqui, ó, olha aqui, ela cobre tudo aqui, ó, tá vendo? Ela já não é do tamanho da minha orelha, mas ela é do tamanho do meu marido. Entendeu? Que fica bom no rosto dele. Então, você deduz pela orelha, se você conhecer a pessoa. Ai, gente, eu sou o FBI da máscara. Quando a pessoa me pede máscara pelo Facebook, eu vou lá, dar uma olhadinha, sabe? Uma fuçadinha, tipo assim, eu quero pro meu marido, pra minha filha e pro meu filho.
Eu vou lá só pra mim dar uma espiadinha, assim, se são mais gordinhos, se são menorzinhos, porque é difícil mesmo, a gente tá fazendo, nossa, excelentemente perfeito. Mas aí você tira a base por isso daí. E outra coisa que eu faço também, eu sei que pra mim esse molde aqui fica bom. E eu sei que pra mim eu tenho que dobrar um dedo aqui na lateral. Cadê a máscara pré-pronta? Ó, eu sei que eu tenho que dobrar um dedinho aqui, ó, nessa parte aqui, e um dedinho aqui, que eu sei que ela vai ficar boa. Então faça um padrão pra você. Tamanho do seu rosto, qual é? Entendeu? Aí você vai fazer o padrão pra você e desse daí você vai tirar os outros padrão. Tipo assim, você vai deduzir. Ah, fulano que pediu máscara pra mim tem um rosto mais gordinho do que o meu. Então eu sei que eu tenho que fazer um pouquinho maior do que a minha. Deduz pela sua, entendeu? Faça uma base pra você, saiba qual é o seu tamanho exato e depois você só vai deduzindo se você tem que usar aquele tamanho bem grandão, se você tem que usar o menorzinho e o quanto que você tem que dobrar, entendeu? Eu deduzo pelo rosto do meu marido, que eu sei o quanto que fica bom pra ele, eu deduzo pelo meu rosto, que eu sei o quanto fica bom pra mim, e pelo rosto da minha menina, que ela tem 18, mas ela usa juvenil, ela usa como se ela tivesse 16, porque o rosto dela é bem miudinho. Então eu faço esse daqui, que é o modelo adulto 25 por 18, perdão, e eu dobro bem mais do que eu dobro pra mim. Aí você vai fazer as máscaras do tamanho exato que precisa ser feito. Eu aprendi isso apanhando bastante, porque faz um ano já que a gente tá fazendo máscara e eu sei que eu já passei por muita coisa. E eu aprendi que a gente tem que fazer uma investigação antes de entregar a máscara. Porque pra falar bem, gente, é pouco. Mas pra falar mal, nossa senhora, misericórdia divina, o negócio corre que não é de Deus. Então, eu espero ter ajudado, eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Eu peço perdão se eu deixei passar algum comentário despercebido, que eu não respondi. Eu procuro responder todos, tá sempre presente, tá? Espero que tenha ajudado você aí a tirar alguma dúvida. Qualquer coisa pode me perguntar. Deus abençoe a cada uma de vocês e até o próximo vídeo.